Vamos lá. Pastor Ricardo Castro, muito obrigado em primeira mão. Amém. Obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que a vida do pastor é sempre corrida, é um compromisso aqui, outro acolá. E eu sempre sou extremamente grato por disponibilizar esse tempo de vida e vir aqui contribuir para o reino. Porque Amém. nós vamos aqui mergulhar nesse tema. Vai ser super edificante para nós dois, que eu me sinto verdade. aqui super... Nossa, eu saio daqui rico todo sábado, Amém. mas eu sei que vai abençoar a vida de muitas outras Glória a pessoas Deus. também. Então, o senhor está com a palavra aí, pode se apresentar, inclusive até para mim. Se quiser dar detalhes de você, eu estou aqui também. Amém. Mas a sua câmera está aqui, se quiser falar para o público, senão, Amém. fica à vontade. Graça e paz, eu sou o pastor Ricardo Castro, sou o pastor titular da Igreja Bíblica Vida Eterna, em Mangabeira 1. E para mim é uma honra, né, estar aqui. Ontem eu recebi, né, com muito prazer o seu WhatsApp. Também eu estava no culto, aí quando terminou o culto foi que eu vim ver, por isso que eu demorei um pouco para responder. E assim, foi uma surpresa, né? Uma surpresa imensa. E é um assunto que me apetece bastante, porque, como você mesmo disse, eu fui ministro de louvor muitos anos, né? Desde 93, mais ou menos, até 2009, eu fui líder, né, de ministérios de louvor. Eu sempre E pergunto depois, aos pastores o tempo de caminhada. Qual é o seu tempo de caminhada, pastor? eu recebi Jesus em 1992 e desde então estou nessa lida, né? Inicialmente na Assembleia de Deus, passei 20 anos na Assembleia de Deus. Posteriormente, Jesus me levou para outros caminhos e nós fundamos a Igreja Bíblica Vida Eterna, eu e a minha família, né, minha esposa. É a Igreja Bíblica Vida Eterna. Agora deixa eu já começar nessa tramontina aqui. Por que o senhor julgou necessário colocar a palavra bíblica? Quando nós estávamos procurando o nome da igreja, inicialmente eu ia colocar a Igreja Batista. Sim. Mas aí, com uma rápida pesquisa, eu vi que tinha Igreja Batista Vida Eterna. Inclusive, não existe mais aqui em João Pessoa, mas tinha. Então, não foi assim, não ia colocar o mesmo nome, né? E aí eu orei e perguntei ao Senhor um nome que pudesse discriminar perfeitamente o que a gente queria fazer com a igreja, né? Qual a característica mais marcante. Sim. E o nome Bíblica veio, né? Na época eu fiz. Então não tinha aquele sentimento, que é um assunto que eu estou também puxando bastante aqui, não tinha aquele sentimento assim, não, deixa eu passar a ideia para as pessoas que nós somos bíblicos. Não tinha esse sentimento. Não, foi mais assim. Foi só uma questão de nome mesmo. Tal. Mas assim, eu queria um nome que realmente pudesse mostrar qual a característica talvez mais forte da igreja, né? Então eu orei e aí veio o nome Bíblica, porque na época, isso foi em 2010, 2011 mais ou menos, eu fiz uma pesquisa e o nome Igreja Bíblica, eu acredito que só tinha Igreja Bíblica da Paz, que é lá pro lado do sul, né? São Paulo, alguma coisa assim. E aí... Quanto tempo já existe a Bíblica Vida Eterna? A Igreja Bíblica Vida Eterna desde 2011. Desde 2011. Isso dá 11 anos, né? 11 para 12 anos. 11 anos, 11 anos. Então o senhor surgiu antes da Bíblica Semear. Na época era Nova Vida ainda, né? Então, aí, assim, esse nome, ele veio mais ou menos... Porque, assim, quando eu ainda era da Assembleia, eu trabalhava secularmente e, assim, em um momento de ociosidade, eu comecei a criar alguns logotipos, eu gosto de desenhar, alguma coisa assim. E eu comecei a criar uns logotipos e criar um logotipo de igreja. Então, o nome Vida Eterna veio porque poucas igrejas têm esse nome no seu título, né? Vamos dizer assim. Aí, Vida Eterna. Aí, eu criei um logotipo Igreja Batista Vida Eterna, como eu disse, e depois, posteriormente, ficou... Ok, então Igreja o nome, Bíblica. a princípio, há 12 anos, 11, 12 anos atrás, já é um bom tempo, né? Então, não permeava pela sua preocupação, né? Não permeava pela preocupação de muitas pessoas dos dias de hoje, a ideia de deixar categórico da identidade bíblica da igreja, porque hoje isso é um problema. Isso. Né? Hoje nós estamos vivendo situações que eu não consigo mais dizer para as pessoas, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Eu não consigo mais dizer isso, porque a gente não sabe o que é que tem próximo da casa da pessoa que está nos ouvindo, né? Então, eu tenho buscado explicar para mim mesmo algumas coisas e eu aprendi a fazer essa distinção. Nós temos
igrejas bíblicas e não bíblicas, e pastores bíblicos e não bíblicos, né? Então, essa é uma preocupação do momento. Então, eu considero que vai existir muitas outras igrejas que vai, de maneira pensada, botar o nome bíblico com esse objetivo. Nós estamos caminhando para os fins dos tempos, isso aí está mais notório do que tudo. Sabemos que o tempo de vida das igrejas, de maneira livre, está com os dias contados, né? E quanto menos tempo nós perdermos com igrejas que não estão nos ensinando Bíblia, melhor, né? Então, às vezes, a gente colocar na fachada assim, um nome bem grande, Igreja Bíblica, nos leva a entender que se trata de um lugar que preza por princípios bíblicos. E se falando de princípios bíblicos, que também não deixa de ser um tema bastante discutido para os dias de hoje. Aliás, isso vem sendo discutido já há alguns anos, pelo menos uns 10 anos, que é a questão do louvor. Sim. O senhor, enquanto foi ministro de louvor, o senhor me diz aí quanto tempo faz que o senhor foi ministro de louvor? Na verdade, eu acredito que o senhor, de alguma forma, é até hoje. Sim. Né? Já havia essa preocupação do conceito louvor da coisa? O senhor já entendia que, nessa época, alguns pastores, até mesmo o senhor como ministro, tinha o cuidado de selecionar, na verdade não seria nem selecionar, o cuidado seria de descartar Sim. algumas músicas que não fazem, que não dão fundamento para o louvor, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso daí e também ficasse à vontade, o que seria louvor, né? Vamos definir, vamos ver o que seria louvor, para a gente saber o que não é. Okay. Né? Só vai saber o que não é quando a gente debater a definição do que é o que deveria ser louvor, para que a gente possa aprender e ensinar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Então, eu recebi Jesus em 92, mas já era músico, já era baterista. Então, em 93, mais ou menos, quando eu conheci minha esposa, foi quando eu formei a meu primeiro ministério de louvor, primeira banda. E aí, o que acontece? Não era tão difícil, né, a questão do louvor naquela época, no sentido lírico, porque assim, as músicas eram um tanto quanto diferentes, né? Existiam aquelas músicas que a gente rechaçava realmente, porque não continha assim, um conteúdo mais apropriado, vamos dizer. Realmente existia já algumas letras antropocêntricas, mas havia uma conotaçãozinha, uma inclinaçãozinha. Exato. E sempre era rechaçado. E até, assim, em conversa com os meus pastores da época, a gente sempre... Porque, assim, eu trago algo comigo, desde o tempo que eu não era ainda ordenado, e muito mais depois de ordenado, que o ministro de louvor, o líder do Ministério de Louvor, ele tem que andar assim, ombro a ombro no sentido assim, junto, né? Tem que andar em parceria com o pastor. Sim. Porque ele não pode desfazer aquilo que o pastor prega ou ensina, né? Então, assim, eu sempre andei em parceria com os meus pastores. Acho que o ministro de louvor e o pastor é um trabalho de equipe. Exato. Aliás, então, todo o trabalho da igreja deve ser um trabalho de equipe. Né? Mas, assim, o ministro de louvor, principalmente, né? Porque recai muito mais sobre ele, né? Exato, porque assim, é muito mais fácil de lembrar de uma música do que lembrar de uma pregação, né? Depois que, no dia seguinte, que se participa de um culto, eu acho que 30% do que o pastor pregou fica na mente, mas é possível lembrar de todo o louvor, inclusive da ministração que está associada àquele louvor. Então, daí a gente pode entender o quanto importante é o louvor propriamente dito. Exato. Pela sua capacidade até de fixação, né? Pois é, justo. Então, assim, eu sempre tive essa consciência, sempre andei em parceria com os meus pastores e, assim, o Ministério do Louvor não tinha tanta dificuldade porque havia muitas músicas, né, em que o conteúdo era realmente bíblico. Agora, com o passar do tempo, né, anos 90 foi passando, então... Foi desbibificando. Exato. Aí a tendência, né, o fluxo foi seguindo por outro lado. E hoje foi em dia, lento, né, pastor? Foi lento. Mas foi... Não parecia uma coisa
Exato. Não parecia, não. Foi muito uma estratégia maléfica, não foi uma coisa Assim, pelas beiradinhas. Sabe aquela história, o inimigo está a derredor, exato. e ele foi cercando, e hoje a gente vê louvores, porque músicas que... Com o boom, né, do evangelho neopentecostal, que foi assim se assenhorando da igreja, né? E aí as letras das músicas também tudo. Deus me perdoe pelo comentário que eu vou fazer aqui, mas todo mal se acentuou. Eu não vou dizer que não existia, exato. mas todo mal se acentuou, bem colocado. Né, a partir da existência das neopentecostais. Né? E aí, porque assim, existe... Também não vamos aqui bater o martelo de forma categórica e dizer que todas as neopentecostais estão 100% fora da vontade de Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que lá atrás as motivações e as engrenagens criadas que fizeram nascer essas neopentecostais foram motivações não divinas, não inspiradas espiritualmente, não tinha visão espiritual nenhuma, eram apenas engrenagens voltadas para que desse certo. Exato. E aí eu volto a repetir mais uma vez uma frase que aprendi com um pastor: nem tudo que dá certo é o certo. Né? Então isso foi um divisor de águas. O senhor não é o primeiro que chega aqui, que vai tratar de um assunto e fala: não, mas foi no surgimento das neopentecostais que aconteceu isso. Então, quem está acompanhando a gente aqui, se assistiu, se estiver assistindo todos os podcasts, está vendo que todos os pastores que estão sentando aqui, eu estou trazendo temas diferentes, não repetimos temas. Esse é o 8º podcast, nós não repetimos temas. E, eventualmente... eu não vou dizer em todos, mas na maioria, sempre na hora de justificar o momento em que o mal entrou, aí fala a respeito do surgimento das neopentecostais. Exato. Lamentável, lamento bastante, mas não deixa de ser uma verdade. Né? Assim, existe uma frase, né, de um filósofo que eu não vou me lembrar qual foi, mas que diz que a música ela é a expressão da alma, né? Sim. Então, a partir do momento em que o evangelho ele passou a ser antropocêntrico, ou seja, ter um homem no centro, as letras das músicas começaram também a ter esse fluxo, seguir esse fluxo. Então, assim, paulatinamente, nos anos 90, foi tendo essa mudança, né? E aí, para deixar claro para quem está nos ouvindo, por que houve essa inclinação para que os louvores fossem antropocêntricos, para que os louvores fossem focados, centralizados no homem. Por quê? Por quê e por quê? Eu vou dizer. Se o pastor discordar, pode ficar à vontade. Porque as engrenagens começaram a serem fixadas em motivações para conquistar pessoas do ponto de vista numérico. Sim. Ou seja, uma igreja cheia passou a ter o mesmo significado de uma igreja aprovada por Deus. Sim. Não estou dizendo que igrejas que estão lotadas não seja aprovada, não é isso. É um assunto muito delicado, a gente tem que estar citando detalhes para poder não ser mal interpretado. Sim. Mas o fato é que, o senhor deve concordar comigo com isso, porque eu já fiz uma leitura do senhor, já estou vendo o seu olhar, estou sentindo que o senhor é um homem de Deus, e o senhor há de concordar, nem tudo que está dando certo de forma numérica, nem toda igreja lotada significa que Deus está ali, pastor. Exato. Não é verdade? Exato. E a probabilidade de que Deus não esteja, nos dias de hoje, para a realidade de hoje, a probabilidade de que Deus não esteja é grande. Sim. E como é que a gente sabe disso? Como é que a gente ajuda as pessoas a entender se está ou não numa igreja inspirada por Deus, numa igreja bíblica, numa igreja que tem louvor? Aí entra a questão do antropocentrismo. Isso. Se a gente estiver adorando a Deus, é uma igreja com probabilidade de que esteja na vontade de Deus. Você concorda com isso? Com certeza. E aí, se estiver adorando o homem, e aí, estamos fora completamente. Exato. Mas veja, esse ponto que você colocou sobre o antropocentrismo das letras, ele não é de hoje.
Ele é muito antigo, porque na historiografia, né, vamos dizer assim, na história das músicas, dos louvores, nós sabemos que, a princípio, os louvores eram só direcionados a Deus. Não é? Só que surgiu um pregador, de onde surgiu, inclusive, esse termo cruzada, não é? Que ele fazia cruzadas, grandes cruzadas na rua, chamado Charles Finney. E Charles Finney, ele se utilizava de músicas também como estratégia, né, nas suas cruzadas. E Sim. aí, ele, como ele era um grande evangelista, ele foi um grande evangelista, ele passou a fazer com que escrever letras e pedir para pessoas escreverem letras de cunho evangelístico. Sim. Então, assim, foi daí que começou essa questão do antropocentrismo. Por quê? Logicamente que existem músicas realmente que auxiliam, né, na questão do evangelismo, mas as letras começaram assim a se direcionar mais para o homem. E a partir daí, né, como também o criador, né, o fundador, melhor dizendo, do Exército da Salvação, William Booth, ele usava muitos instrumentos populares, né, e começou a usar também músicas seculares cristianizadas, e aí passou a se direcionar mais para o evangelismo, ou seja, para o homem. E, paulatinamente, isso foi avolumando-se. Eu estou tendo um raciocínio aqui agora, a gente tem uma inclinação, nós que não somos da vertente neopentecostal, nós temos uma inclinação muito grande de responsabilizar essa vertente evangélica. Mas, antes mesmo, na era pentecostal, Sim. já existia essa questão de conotar a vitória humana, a vitória do homem, né? E dar ênfase a isso como se isso fosse sinal de que nós estamos sendo respaldados por Deus. Mas entenda, a vitória que eu estou falando é a vitória materialista, financeira, materialista, né? Ou seja, o pobre tinha uma leitura de que só pelo fato de ele ser pobre, Deus não estava com ele, era um amaldiçoado, coisa do tipo. Exato. Isso foi muito antes da vertente neopentecostal. Sim. Né? Então, eu não tenho aqui a data exata do surgimento do movimento pentecostal. 1910. 1910, perfeito. E desde lá, que começou muito saudável. Na verdade, 1910 foi o movimento. Brasil. Sim, porque teve lá da Rua Azul, né? Foi antes, 1908, por aí, mais ou menos. Pronto. Então, que começou com uma ideia saudável, que é aquela ideia de não viver somente da letra, mas de buscar aflorar as questões espiritual, de entrega, sabe? Eu considero, eu olho para isso, inclusive até me policio com relação a isso, que eu sou um cara muito centrado em palavra e às vezes eu fico com o cuidado de não matar o espírito. Sim. Né? Mas eu sempre tenho esse zelo, esse cuidado comigo. Então, lá atrás, eu penso que tenha sido permissão de Deus, eu penso que tenha sido motivação de Deus, esse movimento pentecostal, para que as pessoas pudessem viver de forma mais quente, mais acalorada a experiência espiritual. Né? Porque a gente, antes disso, era o quê? Antes disso eram grandes pregadores, com grandes plateias, mas sem nenhuma testificação visível, não era assim? E desde um movimento, quer dizer, tirando a questão de curas, de libertação, que isso é desde o tempo de Jesus. Eu estou falando pronto, vamos pegar aqui, batismo do Espírito Santo. Né? Então, essa ideia de batismo do Espírito Santo ela foi explorada mais com o movimento pentecostal. Sim. Não é isso? E daí a gente foi assistindo, eu que tenho uma origem batista, eu fui assistindo e fui vendo e fui ouvindo também no comentários, mas teve um momento na minha vida que eu migrei para uma igreja pentecostal. Né? E essa migração me fez ter experiências em que eu julgo bastante positiva, né, para a minha vida. Até hoje eu aprendi a explorar essa questão espiritual na minha vida. Então,
como o senhor bem disse, é tudo muito antigo. Só que foi minuciosamente trabalhado. Até mesmo porque o diabo não tem pressa. Né? Quem tem tempo, quem só vive aproximadamente 100 anos, somos nós. Né? O diabo está aí desde a eternidade trabalhando. E ele está ali minuciosamente. E aí entrou no louvor com essa ideia de exaltar o homem. Sim. E aí como é que nós, se o senhor está à frente de igreja, quais são os cuidados que o senhor tem com relação a isso hoje? O que é que a gente pode aqui contribuir nessa conversa para que as pessoas entendam e compreendam, abra a visão naquilo que se trata de... Vamos lá, eu saio de casa, me preparo, me arrumo, saio de casa para ir para a igreja com uma ideia na cabeça. Sim. De cultuar a Deus. Só que se eu não tiver ali vivendo alguma coisa de princípio do ponto de vista adoração, e o louvor é um deles, eu posso estar literalmente perdendo meu tempo de forma... posso estar sendo iludido. Sim. Pensando estar fazendo algo e não está. Mas, pastor Thomas, veja só, você fez uma pergunta anteriormente. Agora fala, viu que eu já falei demais, fala aí. Dizendo sobre como se precaver contra essa questão antropocêntrica e tal. O senhor ainda quer café? Mais um pouquinho? Por Vem favor. Pra cá, enquanto o senhor fala, prepara. Enquanto tiver café. É dos meus, esse é dos meus. Então, é uma coisa muito simples, entretanto, bastante desprezada, é que existe a questão de nós avaliarmos a Bíblia por nós mesmos. Uma coisa que o protestantismo, né, a revolução que aconteceu com Lutero, trouxe de volta para nós, certa reforma protestante, é que nós podemos avaliar, né, estudar a palavra por nós mesmos. Uma das sola escritura. Sim. Então, o que acontece? Você falou, em primeiro lugar, como saber se uma igreja é bíblica ou não? Muito simples. É avaliar as escrituras. E a gente toma aquele texto de Atos, capítulo 17, versículo 11. Não dá para descartar isso. Exato. Né? Que Paulo ele estava pregando em Tessalônica e foi para a cidade de Bereia. E ao chegar lá em Bereia, o apóstolo Lucas, ele fala que, o evangelista Lucas, aliás, ele fala que os crentes de Bereia, eles eram mais, né, como está ali, eles eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Ele já achou isso Não daí, isso? nem citamos. Não é isso? Isso é uma eficiência. Então, o que acontece? Você pode ver que ele fala, porque de bom grado receberam a palavra. Então, eles receberam o que Paulo pregava. Entretanto, está no resto do versículo, diz ali, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então, os crentes de Bereia, eles avaliavam o que estava sendo ensinado realmente era bíblico ou não. Então, para saber se uma igreja de fato é bíblica, usar vamos dizer assim, esse fator bereano, de estar sempre avaliando as escrituras se o que está sendo ensinado é bíblico ou não. E na parte do louvor, da mesma forma, né? Se um louvor ele não é bíblico, se um louvor ele tende mais a elogiar, né? Porque você fez uma outra pergunta, o que é o louvor? Sim. E o louvor, de fato, é um elogio. Sim, né? sim. A palavra grega, se não me falha a memória, é seinen, uma coisa assim, mais ou menos, que quer dizer, de fato, um elogio, certo? Então, o louvor seria uma exaltação, um elogio. Então, se essa exaltação, esse elogio, ele está sendo direcionado a um homem, então... logicamente que esse louvor ele não é bíblico. E aí o culto passa a ser ao homem, né? Ao homem, naturalmente, exato. Né? Quantas músicas hoje falam da vitória, como o senhor falou, né? A vitória financeira, a vitória na saúde, enfim. Os louvores estão sempre centralizados nisso. Ou seja, como eu disse antes aqui da gente começar o podcast, né? Estávamos conversando, o louvor hoje está mais assim, não só o louvor, mas até algumas igrejas estão organizadas dessa forma. O homem e seus problemas e não Deus e sua glória. Não é? Sim. Então, os louvores hoje abordam mais o sentido de o que Deus pode fazer por mim.
E não a minha vida ser entregue ao Senhor. É mais assim, Deus em relação a Como mim. se já tivesse feito pouco, né? Como se tivesse Que feito. isso é que me Exato, deixa indignado. exato, Como se exato. Deus não tivesse feito nada, como se já tivesse feito pouco. Exato. Ele ainda precisa fazer alguma coisa por mim para poder eu me interessar por ele. O que é o absurdo. Para minha opinião, do ponto de vista evangelístico da coisa, o absurdo está aí. É fomentar, pastor, meu Deus, alimentar, nutrir a ideia de que ainda precisa ter algo em Deus que eu possa vir me interessar por ele. Exato. Isso mostra o quanto nós estamos fracassando em explicar, em pregar, em ensinar a respeito do que já foi feito. Exato. Como não se prega mais sobre cruz, como não se prega mais sobre arrependimento, como não se prega mais sobre, Pastor Thomas, sobre o Cordeiro de Deus, não se prega mais sobre O senhor isso. tocou num assunto muito, muito importante. Veja só. Qual era a mensagem dos profetas do Velho Testamento? Arrependam-se. Se nós lemos de Isaías até Malaquias, de fato, era arrependa-se. Aí vem João Batista. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Aí veio Jesus Cristo. Qual era a mensagem? Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. E tem um segredo aí. Pois não. Não esqueça, não. Uhum. Por que Jesus foi batizado por João Batista? Isso, para mim, é um dos detalhes bíblicos menos explorados, que as pessoas não entendem o significado do batismo. Uhum. Né? Elas se prontificam a serem batizadas, muitos são batizados sem nem entender o real significado do batismo, que não quer dizer outra coisa a não ser um ritual de iniciação do ponto de vista da sua fé. Sim. Fé do ponto de vista filosófico da coisa. Porque não apenas o cristianismo batiza, como muitas outras doutrinas filosóficas também batizam. Por quê? Porque é um testemunho público de que você vai viver aquela filosofia de vida. No nosso caso, um testemunho público que nós vamos viver aquela fé em Cristo. Sim. E aí eu lhe digo, por que João Batista batizava? Para que aqueles, não apenas como sinal de arrependimento. O arrependimento ele não precisa do batismo para se consagrar. Uhum. Você pode se arrepender e Deus vai aceitar seu arrependimento fora do batismo. A ideia do batismo é uma conotação de testemunho público para que todos vejam e entendam que a partir daquele momento você vai ser uma nova criatura. Sim. Com base em quê? Com base no mestre. Uhum. Eu sou o discípulo, eu tenho um mestre, esse mestre me batiza numa ideia de doutrina, de ensino, e eu estou dizendo, não, a partir de agora eu vou viver esse ensino. Mas olha, o batismo ele também tem um outro... Eu vou terminar o meu raciocínio, mas só abrindo um adendo aqui, o batismo ele também tem uma conotação de que é um testemunho exterior daquilo que aconteceu no meu interior. Sim. De morrer, sim, né, para o mundo e nascer para Deus. Sim. Quando o homem ele é só que aquilo imerso, que acontece dentro de você eu não vejo, né? Exato. Então por isso precisa... Quando o homem ele é imerso nas águas, é como se ele voltasse à placenta, né? E quando ele sobe, é como se ele saísse da placenta. Então, de fato, é um testemunho externo do novo nascimento que já aconteceu. Não subentende dizer que o batismo ele salvou ou ele regenerou, enfim, não. Aquilo é um testemunho externo. Agora, só continuando aqui... O raciocínio do arrependimento que veio dos profetas, então, João Batista, e chegou em Jesus. E Jesus pregava também arrependimento. Exatamente. Os apóstolos, quando eles começaram a pregar também arrependimento. Aí qual é a mensagem da igreja hoje? Receba a vitória. Veja como está totalmente diferente, está destoando daquilo que a igreja que a gente chama de primitiva, né, a igreja do primeiro século, ela pregava, que era arrependimento. E hoje em dia, como o senhor falou, pastor Thomas, é muito raro uma igreja pregar arrependimento. Porque não dá resultado. Não dá resultado justo. Exatamente. Porque o arrependimento ele confronta. Isso prova o quanto nós estamos preocupados com o homem. Com o homem. Em agradar o homem. E encher templos. Exatamente. Como o senhor falou, né? Por isso que eu disse, a probabilidade dos templos lotados hoje não quer dizer que Deus está ali naquele lugar, não. Então, uma mensagem que fala de arrependimento não é uma mensagem benquista, bem vista por aqueles que estão à procura de massagear o ego, de ter seus egos massageados ou inflados, não é? Então, assim, é uma mensagem que também se expressa nos louvores. Existe uma banda, né, um ministério de louvor, que eu aprecio bastante, chamado Projeto Sola.
né? E o Projeto Sola, assim, as letras, dá para se ver que tem uma outra conotação totalmente diferente. Existem N outros ministérios que eu também gosto muito, aprecio muito, mas especificamente tem assim, uma letra muito focada, né, na mensagem de fato do Evangelho. E a gente vê, tem uma banda de rock mais... o soft rock, né? Inclusive a banda já acabou, chamado Palavra Antiga, que também tem essa mensagem. Tem outras, a banda Resgate, enfim, que tem essa mensagem que não é tão popular. Quer ver um rock que eu gosto, mas é responsabilidade do vocalista. Ali é evangelista e é rock, né? É o PG. Sim, sim. Pouco, já ficando já quase que esquecido, só a galera de antigamente que lembra dele, mas eu amo a letra as letras de PG. do PG, né? Assim, eu não gosto muito da voz do PG, nem aqueles melismas que ele faz, mas é porque o senhor é músico e se preocupa com isso, eu tô nem aí para isso daí. Mas assim, tirando essa parte, gosto muito do PG, as letras dele também são muito bem centradas. Mas o senhor não foi discípulo do pastor, como é? O pastor assembleano que é líder aqui na Paraíba? José Carlos de Lima. Esses melismas, né? Não, eu não tenho nada contra melismas, né? Mas assim, eu vejo que o PG exagera um pouco às vezes, né? Sim. Principalmente quando ele vai cantar as músicas. É porque ele tem uma linha artista também. Né? Então quando ele vai cantar as músicas, por exemplo, da era do Mauro Henrique, por exemplo, ele quer dar uma diferenciada, enfim. Mas esse já é outro assunto. Porque é um ponto de vista artístico da coisa. Ele quer se diferenciar, se destacar. Né? Exato. Então, assim, mas voltando ao assunto, então, assim, essa mensagem, né, de realmente de transformação, regeneração, ela não é bem vista, entendeu? Então, se a gente for colocar, né, pegar as mensagens da última semana em todas as igrejas do Brasil, nós vamos ver que 99% foram mensagens de massagem de ego, entendeu? De o homem está no centro, você é a maravilha de Deus, mas pouquíssimas mensagens da semana passada para cá, né? Se nós pudéssemos ver todas, falam do arrependimento, entendeu? Falam de pecado, entendeu? Que é outra coisa que as pessoas não querem mais ouvir, né, a respeito de pecado, enfim. E tudo isso se reflete também nos louvores, né? Até ministérios de louvores que antes eram mais centrados assim na palavra, hoje em dia estão se rendendo também a isso. E assim, um ministério de louvor que quer levar o louvor de fato a sério, ele tem que fazer um filtro, né, nessas músicas, né? Por exemplo, agora eu vou ser um pouco polêmico. Vamos lá. O Ministério de Louvor da nossa igreja não toca músicas do Kleber Lucas. Mas as letras dele são erradas? Não, não são. Mas a pessoa dele atualmente está escandalizando o Evangelho. A representação dele hoje. Muito bem colocado, a representação dele. Então, nós proibimos lá na igreja, quer dizer, nós não, eu, de fato, proibi categoricamente, não toca mais. Eles tocavam. E se eu disser a você ao senhor que eu não gostava bastante, escutava bastante, né? O Kleber Lucas vem acompanhando desde os anos 90. Entretanto, a representação dele, como você falou, acabou fazendo com que trouxesse escândalo para o Evangelho. Então, para não dar, como é que eu vou dizer assim, margem... Para não endossar. Para não endossar, melhor dizendo, a gente não toca mais. Né? E eu sou da linha, eu vou ser mais polêmico ainda. Essa sua atitude já é uma atitude radical. Radical. Eu, em certos pontos, assim, eu sou uma contradição em pessoa, porque sou um pastor que gosta de rock and roll, né? Mas eu sou radical em outros pontos. A gente pensa que tu és assim, liberal porque gosta de rock. Né? Mas em outros pontos eu sou radical. Por exemplo, eu vou ser agora bem polêmico. Eu não escuto música secular. Sim. Indo na contramão do que 99% dos crentes hoje fazem, eu não escuto música secular. Nem um MPBzinho, nem um... Nada. E eu vou, assim, se eu disser que eu não escuto, eu estarei mentindo. Porque não é surdo, né? Exato. E, assim, às vezes nós somos obrigados a escutar por estar no ambiente e tal. E, às vezes, assim, assistindo alguma coisa, né, na TV, enfim. Mas, assim, por mim, colocar para curtir, para escutar... eu acho que o senhor está dizendo assim, eu não me alimento mais das músicas seculares. Exato. Eu não procuro, né? Exato. Aí vem um ponto. Veja só. Muitas pessoas que hoje escutam música secular, muitos cristãos dizem, mas a música ela é uma arte, certo? Assim como o cinema, assim como a literatura, assim como a dança, a música é uma arte. E nesse ponto eu concordo. Entretanto, a música é a única arte que
que o homem não criou. Todas as outras artes foram criadas pelos homens, mas a música não. Porque a música ela veio de Deus. Se nós vemos lá no livro de Jó, diz que, se não me falha a memória, 34, não estou bem lembrado, mas diz que quando Deus colocou os fundamentos da terra, os anjos cantaram. Portanto, já havia música no céu antes da fundação do mundo. Se nós pegarmos o livro do Apocalipse, Isaías também, capítulo 6, há louvor diante de Deus. E lá no livro do Apocalipse diz que há música diante de Deus. Então a música ela é celestial. É, digamos assim, é um dom. E tem poder nela, né? Exato. E é um dom que foi dado aos homens. Não é? Nós somos seres, digamos assim, musicais, assim como Deus é. Se Deus criou a música, ele é um ser musical. Não é? Sim. Eu acredito que você está entendendo Também, o que eu estou falando. né? Também é um E ser ele deu musical. isso aos homens. Então, se a música ela veio do céu, eu acredito que lá não se falava a vitória dos anjos ou a anjinha que deixou um anjinho. Não, né? Porque hoje as músicas estão muito focadas nisso, né? A mulher que deixa o homem, enfim. E aí, o louvor que tem no céu é a Deus. Então, por que eu me alimentaria minha alma com algo que não me diz respeito? Né? Por exemplo, se você pegar uma música hoje, não estou falando só de funk, mas de outras vertentes musicais, as letras estão terríveis, né? Sujas demais. Aí se Mas diz... isso é mais uma questão de cultura do Brasil. Exato. Né? Mas aí se diz, não, mas espera aí, existem outros cantores, outros artistas que não usam desse expediente. Mas veja só, no meio secular, o amor está sempre associado ao sexo. Então, nas letras, sempre tem essa conotação. E se a Bíblia diz que eu devo viver em castidade, né, se não sou casado, devo viver em castidade, e se eu sou casado, devo viver em fidelidade, por que uma letra dessa ia falar para mim? Não, mas uma letra secular fala-se de amor, mas uma pessoa que não conhece o verdadeiro amor vai falar para mim sobre amor? Não. E as músicas, as músicas evangélicas, elas sempre têm... Gospel. Não, mas eu estou falando como um todo. Independente de ser dessa linha antropocêntrica ou cristocêntrica, mas ela sempre tem um fim. Deus é o resto. Mesmo as músicas antropocêntricas sempre diz, as músicas cristãs, né? Deus é a solução de tudo. Mas a música secular, não. Não se tem solução para nada. É sempre aquela mesma coisa, é só o problema, né? Então, eu não escuto música secular. Eu estou sendo bastante polêmico, mas eu não escuto. E lá na nossa igreja... É uma questão de ponto de vista, né? Não, é uma questão de decisão sua, uma escolha sua, ninguém tem que... E exatamente o que eu ia falar agora... Mas o senhor, como pastor, cobra isso também das suas ovelhas? Exatamente isso que eu ia falar. Aí já é uma questão mais polêmica. Eu não cobro isso. Meus filhos, por exemplo... Olha aí, o nosso auxiliar... Lucas 2,13, né? E no mesmo instante apareceu com um anjo a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, né? Glória a Deus nas alturas, né? Tal. Bota o 14 aí, o 14 para a gente ver, dizendo o quê? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, os anjos louvavam a Deus, né? Então, voltando ao assunto, então meus filhos não escutam música secular por opção deles também. Mas eu não cobro isso de ninguém. Tanto é que eu tenho grandes amigos... Mas se tratando de filhos, aí foi uma questão bem influenciável. Influenciável, Né? Mas é uma questão deles, né? Eu também não exigi deles. Minha esposa também... Eu já tenho um comportamento diferente. Eu também não curto, mas é porque eu não curto mesmo, sabe? Eu não gosto mesmo. Exceto algumas mais românticas, em que eu considero decente, né? Algumas que falam que tem uma letra mais contando uma história, tal, etc. Aí eu deixo meus filhos à vontade. Eu tenho um que tem um gosto musical 10, mas eu tenho um outro que tem um gosto musical da moda, Sim. que é muito essa questão de funk e tal, etc. Eu deixo eles à vontade. Porque eu fico à vontade entre aspas, né? Sim. Eu fico observando e fico aí. Quando eu vejo que um negócio está apodrecendo, eu chego junto. Digo, rapaz, como é que tu escuta um negócio desse? Não, peraí, vamos lá, vamos avaliar o que você está escutando. Olha só o que está dizendo aqui. Sim. Tu sente mesmo que isso é uma coisa saudável para ti? Enfim, eu estou tentando influenciar, mas não de maneira radical. Também não sei se tu faz assim. Mas não de maneira radical, porque eu acho que o ensino e a tomada de consciência ela é mais sólida. E quando a gente proíbe
Geralmente o adolescente quer ir atrás. Aí, Se tá proibido, aí você dá mais graça ainda no negócio, exato. se proibir. E assim, existe uma analogia, eu vi certo pastor dizer, que quando uma torneira ela é muito apertada, ela acaba remoendo. Né? Remoendo a Remoendo, rosca lá. quer dizer, aí a água passa... Aí passa direto, solto. Então, quando você aperta demais, acontece o mesmo. Então, lá na nossa igreja, eu também não cobro isso de ninguém. Sim. Eu vivo assim... Vive e dá testemunho disso, né? E eu acredito que 90% dos membros da igreja também... eu também não vou sair de casa em casa ouvindo... O que é que você está ouvindo aí? De fato, não teria nem Até como. mesmo porque né? não conseguiria, né? Não conseguiria. Mas acredito que a maioria também segue a mesma linha. Mas eu sei que tem outros, né, que escutam música secular e o que eu posso fazer é simplesmente mostrar o caminho, né? E dizer que como eu vivo e eles que tomem a sua posição. Mas hoje as letras estão cada vez mais terríveis. Nos anos 90, nos anos 80, né? Quando eu não era cristão e escutava música secular mesmo, né? Heavy metal, o satanismo estava em voga. Né? Nos anos 90 caiu mais isso. Mas hoje em dia está voltando. Não sei se você Sim, percebe. estou acompanhando. Só que o satanismo ele está encoberto. Ele já não é mais como era nos anos 90. Era mais escrachado. E hoje em dia o satanismo é mais na filosofia. Entendeu? É mais na maneira das pessoas se dedicarem, por exemplo, valorizar demais o sexo, né? Valorizar demais o divertimento, as drogas e tal. Então é assim, um pouco mais encoberto, mas também está do mesmo jeito. Eles estão mais assim eu percebo, me acompanhando justamente dos anos 80 e 90 para os dias de hoje, com relação ao satanismo, eles estão tomando o cuidado de esconderem mais as coisas. O que antes era escrachado, né? Hoje eles fazem no oculto. Isso. E aí o que está na aparência, na vista, eles estão tentando aveludar. Pastor, inclusive hoje eles não se dizem mais satanistas. Isso. Eles se dizem luciferianos. Luciferianos. Né? Porque tem aquela teoria de que Lúcifer foi um ser rejeitado por Deus. Né? Ele era filho de Deus, né? Como Jesus também era, e ele foi preterido por Deus, então ele assim, é um injustiçado. Então é assim, uma coisa muito mais encoberta do que era nos anos 80, que era uma moda, né? Era uma moda que tinha nos anos 80. Então hoje em dia é mais ou menos isso. E eles querem passar despercebidos, por quê? Justamente pelo fato de que Lúcifer ele age dessa forma, né? Quer dizer, Lúcifer é algo que a tradição diz que o nome dele é esse, né? Mas é o diabo, né? O 2 Coríntios, capítulo 4, diz que ele se traveste em anjo de luz, né? Para enganar. Então, da mesma forma, os seus asseclas, né? Os seus dependentes, eles de fato agem da mesma forma, quer passar desapercebido. E essas letras, por exemplo, você citou o funk. O funk, não existe música mais satânica do que aquela, sem citar o nome de Satanás, sem citar o próprio, mas a filosofia do sexo, a valorização do sexo, né? Enfim. E aí podemos dizer que, do ponto de vista do conceito de louvor, existe um louvor aí ao diabo. Sim. Porque é uma exaltação aos princípios diabólicos. Sim. Não exatamente a pessoa, mas sim o princípio. Mas o princípio. Então, de forma direta ou indireta, ainda assim, como o senhor bem disse, que louvor é uma ideia de elogios, de tecer elogios, né? Ou de endossar, ou de fomentar, né? Aquilo dali. E o funk, só a misericórdia de Jesus ali. Ali não tem Com como certeza. você, não, esse é um funk aqui mais romântico. Não tem, né? Mas o princípio... sempre o amor está associado ao sexo. Não tem como. Mas ali está associado de maneira pornográfica mesmo. Ali não tem como não. É verdade. Mas veja, só concluindo essa questão de não escutar música secular. Sim. Então, Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, fala lá, né? Enchei-vos do Espírito Santo e tal, com hinos... Cuida aí que esse daqui não precisa nem abrir. Esse aqui está afinado demais. Ele só vai dizendo. Esse aqui é o 2 Coríntios, né? Tudo que nos reconciliou consigo mesmo, que nos deu o ministério da reconciliação. Não é bem esse, não. 2 Coríntios 4, que fala sobre Satanás se Ele vai pesquisar aí, enquanto o senhor fala. O versículo eu não vou me lembrar, mas é 4 alguma coisa. Fala sobre o quê? Diga aí, que ele acha. Fala que o Satanás ele se traveste no anjo de luz. Sim. Né? Sim, vê aí. E que seus ministros também usam do mesmo expediente. Eu acho que é 4
enfim, é 2 Coríntios capítulo 4. Procura aí pelo 4 e vê se tu acha. É. Mas vai falando enquanto ele Sim, aí voltando ao assunto, então, Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19, fala, né, enchei-vos do Espírito Santo. E o versículo 19, ele vai, pronto. É 11? É o 11 e 14. errei bastante, né? Não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí o versículo seguinte diz que os seus ministros, e não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então vê que aqueles que seguem a Satanás também usam do mesmo expediente. Então as músicas... Você entendeu aí, você que está nos assistindo, você prestou atenção nisso aí, às vezes passa despercebido, né? O diabo tem por característica dele, a gente fala, né, que veio para matar, roubar e destruir, né? Mas é um princípio categórico iludir você, iludir a mim. E não se engane, viu? Não vá nessa onda de que você, não, porque eu sou preparado, eu sou abalizado, não, porque eu já li a Bíblia 10 vezes. Não se engane. Inclusive, pastor, a Bíblia nos instrui a fugir da aparência do mal, não a encarar. Então, um dos princípios, certo? Luciferianos, vamos dizer assim, é se travestir, é enganar, é iludir. E, pasmem, fazem isso de maneira muito inteligente. Muitíssimo inteligente. Eu me considero uma pessoa inteligente. Às vezes, eu tive até que trabalhar na minha vida, na minha caminhada, um pouco desse meu orgulho. É sério, eu confesso. Sempre estou confessando aqui que eu trabalho constantemente a questão do meu orgulho. Eu me considero uma pessoa inteligente, mas já caí em ciladas. Já caí em ciladas que quando eu vim despertar eu já estava destruído. Já estava ali no fundo do poço. Já eu disse, meu Deus, como foi que eu cheguei aqui? Então, a questão de se travestir, né, de transfigurar, travestir, enganar, é um princípio. Este é um princípio. E você pode estar correndo o risco também de ser enganado do ponto de vista louvor da coisa, sim. Que é o tema que nós estamos tratando aqui. A gente pode estar ali. Isso é o que mais me perturba, pastor, que é essa questão de... Jesus pediu a Pedro para cuidar das ovelhas. Sim. E chamou a atenção de Pedro 3 vezes. E ainda disse para nós, nos ensina para nós, falando com Pedro, que isto era uma maneira dele entender que assim nós o amamos. Uhum. E nós, que eu estou dizendo, nós pastores. Então, os pastores, eles têm a obrigação, o compromisso com Jesus, de cuidar, Sim. de apacentar, né, de zelar por essas ovelhas. Então, a gente não pode relaxar porque nós estamos fazendo o nosso, nós estamos cuidando das nossas ovelhinhas aqui, só que essa que Deus nos deu não é todo o rebanho. E nós temos o compromisso de tratar do rebanho. Né? Então, esse podcast, este vídeo, ou outros que você possa estar consumindo por aí, muito cuidado com o que você está consumindo, com o que você está se alimentando, porque nem todo pastor tem esse zelo de cuidar. E este tema de hoje não passa de um cuidado para você. Isso. Não passa de um cuidado. E aí eu vou pegar esse gancho e eu vou pedir para o meu amigo ali colocar Efésios capítulo 5, versículo 18, e depois, 18 e 19. E depois você vai abrir Colossenses capítulo 3, versículo 16. Porque eu quero falar justamente isso. Olha só. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como é que se enche do Espírito Santo? Sim. Ele fala no versículo posterior, 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, uma pessoa que ele se enche de música secular, então posso dizer que ele não está cheio do Espírito Santo. Eita. Então, os louvores... Agora veja, aí tá forte. tem aqui uma discriminação. Cânticos espirituais são cânticos bíblicos. Cânticos que exaltam realmente espirituais. Que porque Deus é um Deus em espírito e está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Em verdade. Então, os adoradores que adoram em espírito cantam cânticos espirituais. Então, veja, uma pessoa... Só dando um exemplo aqui. Um ministro de louvor, certo? Ele passa o dia inteiro escutando música secular. Não vou nem colocar o rock, mas... Qualquer um. Né, música sertaneja. Ele passa aquela questão lá
popularmente Porque falando, é romântico, da né? Não, e tal. sempre tem que ter uma chifrada de alguma coisa. Sempre tem Eu que. não ia usar esse O capeta já entra aí já com um chifre aí. Eu não ia usar esse termo chifre, mas... Pode deixar que eu falo. Tem sempre aquela questão da chifrada. Pronto, o cara passa o dia todo escutando aquilo. Aí chega de noite, no culto, e ele vai ministrar o louvor. O que é que ele vai ministrar? Se ele passou o dia inteiro enchendo a sua alma de coisas que não dizem respeito ao Espírito Santo, enfim. E tem mais. Tem mais. É uma coisa. Por isso que eu digo, o inimigo, quando ele trabalha de forma muitíssimo inteligente. Sim. Pastor, às vezes o indivíduo que está ali ouvindo, homem ou mulher, está com um probleminha conjugal. Sim. E aí vem uma música dessa, contando uma história. Essa história desencadeia as ideias mirabolantes, diabólicas, ao ponto dele fomentar dentro dele, alimentar mágoa, sabe? A raiva ou o que é que ele esteja sentindo do seu cônjuge. Mas foi uma ideia fixada, foi uma ideia que foi ali trabalhada de uma história, de uma música dessa. Isso. Porque às vezes conflitos conjugais acontecem. Acontece. Claro, Não tem, claro. Acontece na vida do crente, do não crente, do ateu, acontece. Porque relacionamento uma hora ou outra gera conflitos, e esses conflitos nos ajudam a amadurecer e a crescer no relacionamento. Então é natural, vamos esperar. Agora, quando você não está caminhando com uma base espiritual, aí você começa a ouvir música secular. Eu garanto que isto acontece. Se você está aí me ouvindo, você tem o hábito de ouvir música secular, eu não vou dizer não ouça, mas eu vou dizer para você, tome cuidado. Tome cuidado com aquilo que está entrando. Exato. Eu aprendi que existem várias maneiras dos demônios entrarem nas nossas vidas. Uma delas é pelo ouvir. O que você está ouvindo, o que você está assistindo, o que é que você está se alimentando. E aí vem uma coisa muito, muito importante. Veja só, eu quero aqui fazer um caso hipotético. Um jovem sai de casa, certo? Ele acorda pela manhã, aí eu não sei nem se as pessoas ouvem rádio, mas ele liga o rádio, está passando uma música que... No interior ouve muito, viu? Ainda ouve, um canal fortíssimo. Então, liga o rádio, aí está passando uma música dessa sertaneja, da chifrada e tal. Mas aí tá falando que ele vai, o camarada deixou uma mulher, agora ele vai pegar todas as mulheres. Aí espírito de vingança, e tem uma conotação, de justiça própria. Exato, e tem uma conotação sexual também. Aí ele vai para a escola. Esse é o básico. Aí na escola lá, os jovens lá no intervalo estão escutando funk. Aí o funk da mulher como objeto. Dá mais outra fomentada no sexo. Se rebaixa. Tal. Aí ele chega na hora do almoço, está almoçando com sua família, TV ligada, aí passa mais uma rebolando lá. Uma rebolando tal, beleza. Aí mais uma alimentada voltada para as questões... aí à tarde ele vai para um local, sei lá, um dentista, uma coisa assim, e lá tá o som ligado e tá de novo aquela questão é subliminar, né? É subliminar. Aí chega à noite, quando ele vai dormir, aí ele vai assistir um filme. Aí o filme também tem as mesmas coisas. Aí eu pergunto, será que essa mensagem subliminar não está destruindo uma E ele vai terminar na dele? Pornografia aí. Vai terminar, porque a mente dele está cheia. Foi bombardeada. Aí a gente volta aqui ao texto. Né, nos encher do Espírito Santo com cânticos cânticos espirituais, hinos, salmodiando ao Senhor. Então é melhor estar escutando todo sentido. Faz todo sentido. Né, escutando. Eu acho que agora o senhor conseguiu respaldar a sua atitude radical de não ouvir música secular. Então, assim, não vou dizer também que eu não passe pelas mesmas tentações que qualquer homem passa, mas para mim, que eu não escuto esse tipo de música, eu vou dizer que fica um pouco mais fácil. Tá entendendo? Não quer dizer que... É porque o senhor já tem um bom gosto, não é, pastor? O senhor já tem um bom gosto do rock e tal, etc. Mas eu queria que o meu amigo ali colocasse Colossenses 3,16, por favor. E é uma coisa muito importante que a Bíblia fala a respeito disso. É 3,16. 3,16. Que fala sobre a questão a questão pedagógica da música. Olha só. Deixa ele colocar ali. Travou. Que a Ele música já está em Colossenses? Não é? A música ela tem um fator pedagógico também. Então, acho que travou ali. Foi.
mas que diz... Qualquer coisa aqui a gente destrava aqui. Pronto. Foi, Aí, pronto. pronto. Não, tá 1,16, é 3. É 3,16. 3,16. Vou apostar contigo. Isso o almoço, Fernando. Quem abre primeiro? Oi, pai, ainda bem que não é tempo de apostar, não. Olha aí, ó. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então veja, não é só 16 mesmo. Então Mas, veja, rapaz, que palavra é essa? veja viu? que a música ela tem um fator pedagógico. Como eu disse para você, um sermão, Que certo? Ele foi palavra. um sermão de 40 minutos. No dia seguinte a pessoa lembra 30%. Mas a música e inclusive a ministração que está associada à música, no dia seguinte está na memória, viva na memória do povo, pelo menos 90%. E a letra da música passa anos você lembrando da letra. Até mesmo porque música é uma questão rítmica da coisa, isso, né? E dependendo do ritmo, uma vez eu vi um podcast falando sobre isso, até o ritmo evoca situações espirituais. Sim, sim. Né? Não há como negar que a gente escutando um rock pesado, a gente não fica agitado. Porque, fica agitado, agita. Inclusive no meu livro Adoração e Arte, eu falo um pouco a respeito disso. Né? Que a música ela tem um poder, ela não cria emoções, mas ela tem o poder de extrair. Quem já não ficou triste por ouvir Olha, existia uma música secular... Eu digo que música é mágica. Exato. Eu digo que ela tem uma coisa mística nela. Isso. Tem uma música secular que eu escutava quando eu não era cristão, Sim. que tinha o poder de me deixar triste de uma maneira... Era a Still Loving You, da banda Scorpion. Mas hoje é essa vibe sofrência, não é? Mas veja, eu podia estar... É porque o som é muito sofisticado. Diga de novo a música aí. A Still Loving You, da banda Scorpion. Da Scorpion. Né? Não vou dizer para ninguém escutar, pelo amor de Deus. Mas... Still Love You, eu ainda amo você. É uma música lenta de uma banda de heavy metal, mas Sim. a melodia, né? E depois que eu traduzi a letra, porque naquela época não tinha Google, não tinha nada, Sim. traduzi a letra no dicionário. Aí eu vi, né, aquela sofrência toda. Isso me dava assim extraía de mim, eu podia estar feliz como for, mas extraía de mim uma tristeza terrível. Poder, né? É uma coisa incrível. Como outras músicas. Faz né? o efeito contrário também, né? Você tá triste e ela te... Outras músicas também têm esse poder. Então, a gente vê que a música ela tem o poder de extrair o sentimento. Tem. Então, veja, o cuidado que um cristão tem que ter com a música que ele está ouvindo. Sim. Não só a melodia, mas eu digo até que a melodia, o ritmo e tal, isso é insignificante. Mas a letra ela tem o poder de realmente influenciar. Porque às vezes, pastor, não sei se o senhor concorda, às vezes o ritmo, a melodia e tal, faz a gente desprezar um pouco a letra. Isso. Tira a nossa atenção. Porque às vezes você está ali no ritmo tal, etc. E aí, não está nem prestando atenção na letra. Exato. Mas desde que a letra é onde está ali vindo todo e aí de forma subliminar. Isso. Né? E aí vem uma questão, vamos dizer assim, cultural do Brasil. Porque nós brasileiros, como a gente consome muito do que vem lá de fora, então as músicas americanas, muitos de nós não temos condição de traduzir. Então vai pela melodia, vai pelo ritmo. Então a gente começa a desprezar a letra. Isso se reflete até nas músicas cantadas em português. Porque hoje em dia, como a gente está mais preocupado com o ritmo, com a batida, com a melodia, a gente despreza um pouco a letra. Não é? E a gente vê por aí letras, assim, poxa, como eu posso dizer? Que são imbecilizadas. Sim. Letras, assim, não só secular, cristã também. Não se sinta constrangido, não. É isso mesmo, são imbecilizadas mesmo. Imbecilizantes. Produzidas para idiotas mesmo. Então, infelizmente, eu falo isso lamentando. Exato. Lamento e as pessoas bastante. não estão preocupadas com a letra. Estão preocupados com a melodia, porque a gente consome muito o que está lá, o que é de lá de fora. E lá fora, nos Estados Unidos, Europa, em outros países, as pessoas estão mais preocupadas com o que a letra fala. Entendeu? E aí é uma questão bem cultural, né? É bem cultural. E hoje em dia, ainda por cima... Brasil ainda é Brasil. Brasil ainda é Brasil. Ainda por cima tem a questão do TikTok. Porque o TikTok aí é um pedacinho do inferno aí. E o TikTok trouxe algo ainda pior. Porque hoje as pessoas não escutam mais nenhuma música toda. Apenas um pedaço. Então, só a parte demoníaca mesmo. Ainda é mais imbecilizante do que a gente poderia... O TikTok ele é um aplicativo idiotizador. Exato. Exato. Você quer retroceder intelectualmente, você quer realmente voltar no tempo, você quer ter uma mentalidade de uma pessoa subdesenvolvida,
continue consumindo TikTok, que eu garanto que você, quando chegar, eu não sei qual é a idade das pessoas que estão ouvindo aqui, vamos supor que esteja ouvindo um jovem de 20, que TikTok é mais uma coisa mais para a juventude de hoje, 20, 25. Eu garanto que quando você tiver com 50, você vai ter um intelecto subdesenvolvido, tá? Então, é um conselho. Ouve se quiser. Mas o TikTok, todos esses aplicativos que tá vindo aí com essas engrenagens espionáticas, nem sei como é que eu falo isso, são engrenagens voltadas para espionar a sua vida. Sim, sim. Descobrir os teus interesses. E com esses, a questão do algoritmo, né? E com esses interesses eu consegui vender para ti alguma coisa. Sim, então, sim. é hipnótica. Hipnótica, está ali para te hipnotizar. Sim. Naturalmente, quando você está ali hipnotizado, se alimentando de lixo, você não vai construir... Né? Então, o TikTok é uma engrenagem... E voltando ao texto... Pois não. Não, é só para... O TikTok, ele é essa engrenagem que, por exemplo... Você não vê isso aqui em TikTok. Não, de jeito nenhum. E olha o quanto isso aqui é esclarecedor. Olha o quanto isso aqui é edificante. Isso. Você não vê isso aqui em TikTok. Você até vê uns crentes lá fazendo palhaçada. Exato. Mas você não vê, pelo menos, eu não vou dizer 100%. Mas pelo menos 99% lá é palhaçada e conteúdo para idiotas, infelizmente. Então, assim, falando agora a respeito, voltando a falar a respeito da música, então a gente vê que a música ela tem um fator pedagógico. Ela ensina, não é? Aí as pessoas dizem assim, não, mas eu não me deixo influenciar. Eu quero só contar um pequeno testemunho muito não curto. Me deixo influenciar. Tá, vá, conta. Né? Quando eu não era cristão... E aí que mora o perigo, quando o cara se acha bom demais. Exato. Não, eu não me deixo influenciar. Pois é. Então, veja só, quando eu não era cristão, eu tinha um irmão que já era crente há muito tempo, e ele sempre me falava da palavra. Então, assim, quer queira, quer não, eu tinha um temor, né? Tinha um temor, e eu sabia que em algum momento da minha vida eu receberia Jesus como meu Salvador. Ali, né? Mas ainda estava entregue àquela questão do mundo. E eu passei a andar com uma turma que curtia o mesmo que eu, bandas de heavy metal, hardcore, essas coisas. Sim. E em dado momento, chegou um rapaz lá, né, para frequentar o mesmo grupo que eu, que ele gostava muito de música, ele se dizia satanista, apesar de não saber bem o que era isso. Mas era mais assim, contestação ao cristianismo, porque a avó dele era uma cristã, enchia o saco dele e ele queria mais contestar. Então, ele começou a introduzir no meio da gente o chamado... A primeira onda do black metal, né? Com bandas como Venom, Bathory, essas bandas mais antigas. Black Sabbath, né? Tem uma assim, né? Tem uma assim? Justo. Black Sabbath tinha letras satânicas, mas ela não é considerada black metal. É considerada heavy metal, não. Black metal... O que seria o black? Só por curiosidade. Rapidinho, para não cortar o raciocínio. O black metal seria uma música realmente evangelizadora do satanismo. Né? É uma música que exalta o paganismo e algumas delas exaltam o paganismo e outras exaltam realmente a Satanás, a Lúcifer. Sim. Então, já o heavy metal, como bandas como Black Sabbath, eles sugerem, mas não é... doutrinário, né? Não é doutrinário, mas o black metal, sim. Então, eu comecei a curtir aquilo, bandas de death metal, né? E o nome já diz, né? Death metal. Morte. Né? Morte, né? Então, eu comecei a curtir aquilo e eu dizia isso. Não, mas isso não me influencia. Mas aí, olha só... Grande é o engano. Não é? Depois que eu comecei a curtir aquilo e traduzia muitas letras e tal, aquilo foi me levando para um lado muito devasso da minha vida e eu comecei... Sem perceber, não é, pastor? Sem perceber. E quando eu me percebi, eu estava até consumindo drogas. Quando acorda... Consumindo drogas e etc. Aí a pessoa diz assim, não, mas não é bem a música. Mas quer queira, quer não, como está dizendo aqui, a música ela tem um fator pedagógico, e a gente vai se entregando aquilo. Graças a Deus, o Senhor Jesus entrou na minha história em 1992, cortou tudo isso. Libertou disso aí. E eu fiz não sei se eu posso dizer isso, mas eu fiz um pacto com Deus. O Senhor nunca mais escutarei músicas que não sejam cristãs, nem tocarei mais, né, nenhuma dessas músicas. E desde então eu tenho tocado e tenho escutado músicas evangélicas cristãs por causa disso. E dentro vamos dizer assim, do inário, do cancioneiro, né, cristão, nós temos que fazer um filtro também. Porque aqui diz que nós somos admoestados, né, habite em vós ricamente ou abundantemente, né, a palavra do Senhor por meio do quê? Do hino.
da música. Então, se a música não traz um conteúdo bíblico, eu também devo rechaçar. Então, Sim. existe até músicas cristãs que devem ser colocadas de lado. Isso, entendeu? isso. Muito bem Por exemplo, colocado. olha só. Existe uma música que ela foi muito premiada, a música evangélica. Foi muito premiada quando ela foi lançada, mas que tem uma, vamos dizer assim, uma heresia. De fato, é uma heresia. Passa... Tem muitas. Né? Mas eu quero falar de uma que é... Mas não é sabor de mel, não é? Não, isso aí nem se fala. É aquela música Restitui, do Trazendo a Arca, que é um ministério de louvor que eu amo bastante. Sim, sim. Mas aquela música Restitui diz algo ali que afronta a soberania de Deus, né? Não é o que Deus planejou. É como se Deus tivesse planejado algo e o diabo tivesse interferido e frustrado os planos de Deus, quando Jó 42:2 diz que ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, a gente vê que essa letra, especificamente, ela está ensinando algo que não é bíblico. Né? Eu estou falando apenas de um, porque eu poderia falar N outros. Aí tem uma Por vastidão. exemplo, como eu estive inserido muito nesse contexto pentecostal, existe uma música pentecostal, um corinho que se chama, né? Aqueles corinhos de fogo, que é uma aberração. Há uma roda de fogo entre nós, essa roda de fogo é Jesus. Jesus é uma roda de fogo. Tá entendendo? Sim. Sabe? Uma pessoa, um neófito, ouvindo aquilo, vai pensar, ué, Jesus é uma roda de fogo? O que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada, mas está, de certa forma, atingindo, né, digamos assim, a santidade do próprio Deus. Jesus não é uma roda de fogo. Né? Jesus, ele é Deus, enfim. Então, a gente vê que existem músicas até no cancioneiro popular cristão que deve ser rechaçado. Entendeu? Então, só falando aqui da minha denominação, né, da minha igreja, da nossa igreja, lá a gente tem um cuidado de não tocar e nem cantar músicas que não sejam bíblicas. E aí, olha, glória a Deus. O ministro louvor da nossa igreja são os meus filhos, né? O meu filho Natan, ele é o ministro louvor, e o Juninho, o Ricardo Júnior, ele também é ministro louvor, mas ele não ministra, né? Quem ministra realmente é o Natan. Então, quando ele vai colocar uma música, ele sempre, quando ele tem alguma dúvida, ele sempre me passa. Porque a gente tem essa, apesar de sermos pai e filho, mas essa comunhão, né, de ministro louvor e pastor. Sim. Entendeu? Então, os outros ministros, né, por exemplo, o líder do louvor dos jovens, quando ele vai colocar uma música, ele tem uma dúvida, ele passa para mim. Entendeu? Para que não seja colocado nenhuma música que venha a atingir, né, digamos assim, a intelectualidade das pessoas. Porque, de fato, a música ela tem um fator pedagógico. Então, nós temos que ter muito cuidado. No começo da conversa toda, né, que nós tivemos aqui, você falou o que é louvor. E o louvor é justamente isso, é um elogio. Né? É um elogio a Deus. E é diferente da adoração. Né? A adoração seria mais uma intimidade. Eu gosto muito, eu até cito no meu livro Adoração e Arte, eu cito uma analogia que é adoração e arte. Arte. É o uso da arte na adoração. Né? Sim, então eu falo diversas manifestações artísticas dentro da adoração. Mas no livro eu cito uma analogia feita pela ministra de louvor, Helena Tanuri, do Diante do Trono. Né? Não sei nem se ela continua lá. Mas ela fala que o louvor seria mais ou menos assim. Um policial salva uma jovem, certo, de uma certa situação. Então, todo mundo que vai falar com ela começa a dizer, não, mas aquele policial, olhe, aquele policial, o cara é o cara. Ele é um homem corajoso, ele é um homem íntegro. Tal. Isso seria um louvor. Mas a partir do momento que ela passa a ter uma intimidade com ele, quer dizer, eles se encontram, conversam, aí trava-se um namoro, depois um noivado, um casamento. Quando as pessoas vão falar com ela vai dizer, não, ele é o meu esposo. Ele é um homem de caráter. Houve uma mudança. Então, o louvor seria aquela primeira fase, né? De elogio. Né? Ele é um homem bom e tal. E a adoração seria isso, esse travamento de relacionamento. Então, a diferença entre louvor e adoração é justamente essa. Né? Uma coisa está amalgamada com a outra. Né? Sim. Porque o louvor ele leva à adoração. Sim. Mas o louvor em si ele não é a adoração em si. Não é? Mas ele é um caminho que conduz à adoração. Outra informação importante que eu acho é o seguinte, nem toda música é louvor. Isso. E não necessariamente, nem todo louvor é música. Sim. Porque eu também posso louvar a Deus com os meus atos, com as minhas atitudes. Né? Eu também posso adorar a Deus sem cantar, somente com o meu testemunho. Não deixa de ser um fator de adoração. E, aliás, digo até que para Deus é um dos fatores importantes. Né? Em vários momentos bíblicos, ele fala que aquele que ama é o que obedece.
Sim. O que ele entende que ama é o que obedece. Então, aquele que obedece também está naturalmente louvando, adorando, né? Não tem que necessariamente transliterar isso em palavras, em música, né? Então, eu penso que toda essa preocupação, todo esse zelo, todo esse cuidado, em todos os aspectos, na questão do louvor, da música, no aspecto da adoração, do meu agir, do meu pensar e etc. E os textos que o senhor trouxe aqui foram textos extraordinários, né? E bem específicos para a nossa caminhada. Só um adendo aí, você falando sobre a questão do louvor, ele não ser só música. Sim. Então, o título do meu livro, Adoração e Arte, é justamente isso. Ele está dividido em 3 partes, e uma das partes eu mostro as manifestações artísticas sendo usadas como louvor a Deus, como, por exemplo, o teatro, não é? Como o cinema, sim, não é? sim. Como as HQs. Eu cito algumas HQs, histórias em quadrinhos, né? HQs? Histórias em HQ, história em quadrinhos. História né? em quadrinhos, sim. É porque se conhece como gibi, né? Gibi. Popularmente, mas é de fato história em quadrinhos. Né? Sim. Então essas HQs, elas também louvam a Deus quando falam de assuntos bíblicos. Porque hoje em dia existem histórias em quadrinhos bíblicos. A pessoa diz, poxa vida, mas existe até a Bíblia toda em histórias em quadrinhos. Então, isso também é um fator pedagógico, também está louvando a Deus. Por exemplo, vou ser polêmico, mas a dança também louva a Deus. Né? Aí as pessoas hoje ridicularizam o ministério de dança. Alguns recriminam, né? Na nossa igreja nós temos o Ministério Ruama, são umas meninas muito amadas, eu chamo elas de princesas da igreja. Elas têm um ministério de dança, do Ministério Ruama, e assim, elas louvam a Deus através da dança. A pessoa diz, mas que validade isso tem? Né? Isso é necessário para o culto? Não. Inclusive no livro eu falo sobre isso. Não é uma coisa necessária para o culto. Não havendo dança, o culto existe. Sim. Né? Não é uma coisa necessária, porém é um acontecimento que abrilhanta o culto. Né? E nós vemos algumas manifestações na Bíblia, né, no Velho Testamento, de pessoas que dançaram, como Davi, por exemplo, como Miriam, enfim, dançaram para Deus. Então até a dança também, essa expressão corporal, ela louva a Deus. Eu digo sempre lá na igreja que quando as palavras não dão mais para expressar o louvor, o nosso corpo ele louva a Deus também dessa forma. Tem até um princípio judeu, né? De quando eles estão lá de frente para o Muro das Lamentações, sim. né? Eles não dizem uma só palavra, mas ficam balançando a cabeça, balançando todo o corpo, porque eles entendem que o corpo está adorando a Deus. Em quê? Naquele movimento. Então, esse movimento, para eles, é um ato de louvar a Deus, de adorar a Deus. Sim. Naturalmente, o que é dança? Movimento. Então, se o conceito do judeu nesse aspecto é um raciocínio lógico do ponto de vista natural da coisa, também é um raciocínio aceitável do ponto espiritual da coisa também. Né? Então, agora, deve haver também um certo critério. Né? Porque como nem toda tudo, dança, né? Como tudo. Dança sensualizada, com... Aquele negócio de passinhos, de funk e tal. Pois é. Essa coisa muito sensualizada, não. Isso aí é rechaçado. Mas existe aquela dança que pode adorar a Deus, né? Como também a gente vê que existem outras manifestações artísticas, como o cinema. Hoje em dia a gente vê que houve um boom, né, do cinema cristão. Né? O filme Deixados para Trás, houve um remake aí. Então, eu já exibi o Deixados para Trás na nossa igreja, eu acho que umas 5 vezes. Toda vez que tem um retiro de carnaval, a gente exibe aqueles 3 filmes, né, Deixados para Trás. E, assim, quer dizer, todas essas manifestações artísticas também adoram a Deus. Agora teve o The Chosen, né? The Chosen, Agora, assim, eu fiquei sabendo que é Mormon, né? Não sei dizer. Eu também não sei dizer com certeza, mas eu ouvi dizer que a igreja por trás dela é a igreja mormon. Eu não sei dizer com certeza, né? Bom, eu não assisti tudo, mas assisti alguns episódios da primeira temporada. E até então, dentro daquilo que eu assisti, eu não vi nada de conotação mormon na coisa, né? Eu não sei, não estou dizendo com certeza. Eu li em algum lugar. Não sei dizer com certeza, mas os episódios que eu assisti, fantástico. Quem assistiu, acho que umas duas temporadas, eu acho, foi meu filho Natan.
Ela assistiu, gostou muito. Você assistiu a segunda que gostou da primeira. Da primeira, né? Normalmente então, é assim. existem diversas formas de louvar a Deus, né? E essas formas de louvar a Deus, ela deve ter o critério, mas que não deixa de ser formas válidas, né? Para louvar a Deus, como eu já falei, né? Através da música, através do cinema, através da literatura, não é? E, enfim. Então nessa caminhada, em tudo que a gente conversou aqui, um bom princípio começa pelo entendimento das coisas, né? Então, é porque hoje nós estamos vivendo, pastor, uma geração que não gosta de leitura, Sim. não gosta de estudar, não gosta de entender, não gosta de enxergar, né? E essa geração, ela é uma geração que ela se deixa levar totalmente, ela é 100% influenciável, né? E aí onde é que está, eu acredito que a nossa luta, né? A luta de tentar motivar as pessoas através do entendimento da necessidade de que elas possam entender isso aqui, ó. Sim, sim. Elas tenham um desejo, que esse desejo volte a estudar isso daqui. Eu confesso, é um texto um tanto que chato em alguns aspectos, mas quando a gente dá uma mergulhada no Evangelho, está ali no, vamos dizer, Novo Testamento por inteiro, já não é tão chato assim. Chato do ponto de vista de quem está iniciando a leitura, Sim. novo convertido, iniciando a leitura, porque... E também não tem a revelação, porque se tem uma das coisas mais fantásticas da Bíblia é quando você está lendo e o Espírito Santo está trazendo revelação. Isso é maravilhoso e viciante. Sim. Maravilhoso e viciante. Então, se você ainda não vive essa leitura, na hora da leitura a revelação não vem, o Espírito Santo não está falando com você ainda, então isso é um sinal. Você já entenda isso como um sinal que você precisa voltar ao texto ali onde... fala a respeito de... o podcast anterior foi sobre ser cheio do Espírito Santo. Olha. E, às vezes, para algumas coisas despertar dentro da gente, para algumas coisas acontecerem de fato conosco, precisamos estar cheio do Espírito Santo. E também, o ato de não estar cheio também faz desencadear dentro de nós algumas coisas, como, por exemplo, total desprezo e desinteresse para a leitura da palavra, né? Quem não está cheio do Espírito Santo não vai, isso é categórico, não vai ter a menor sede, a menor fome para a leitura e o estudo da palavra. Então, vai pegando isso daí, vai se preocupando, vai despertando isso daí. Se isso não está acontecendo com você, meu querido, está na hora de você buscar entender mais o conceito, estar cheio do Espírito Santo da coisa. Pastor, né, só pegando esse gancho aí, na nossa igreja eu coloquei, não só pessoas da nossa igreja fazem parte disso, mas eu estipulei lá um grupo de leitura bíblica em que nós lemos a Bíblia completa em 6 meses. Então, lendo 7 capítulos da Bíblia todos os dias, você consegue ler a Bíblia em 6 meses. Então a gente já está no finalzinho agora. Eu acho que a gente deve fazer essa jornada de leitura sem buscar muito esforço para entender. Isso. Somente a leitura. Porque se difere do estudo, né? Então, o estudo é mais minucioso. Aliás, a gente às vezes fica horas num versículo só. Exato. Né? Para poder ali tentar entender texto, contexto e etc. É preciso ter uma dosezinha de hermenêutica, sim. uma dosezinha, por menor que seja, coisa boba, mas uma dosezinha de homilética para que você entenda como se projetar para um estudo bíblico, né? Inclusive, já vou deixar aqui para vocês a informação de que eu estou preparando um curso, eu nem ia falar, mas veio aqui a questão hermenêutica, homilética, e lembrei. Eu vou preparar um curso, certo? Já estarei disponibilizando para vocês em breve. Vou preparar aqui mesmo no podcast. Com essa estrutura aqui mesmo, nós vamos preparar um curso, que o curso é um objetivo de discipulado, pastor, e o curso tem por nome Pregador Expositivo em 40 dias. Olha! Pregador Expositivo em 40 dias. Aliás, a gente pode até um tempinho para a gente comentar a respeito disso, da necessidade dos dias de hoje da pregação ser expositiva. Sim, expositiva, isso. Hoje a pregação está muito
Tem muito pregador expositivo, graças a Deus, mas está muito no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, tal, etc. Nós temos a pregação textual, a temática, que é mais ou menos o que a gente faz aqui no podcast. A gente levanta um tema e começa a falar sobre isso. E tem a pregação expositiva, que eu acredito ser a mais necessária. A mais... Qual é o termo que o senhor usou aí quando é para ensino? Pedagógica. Pedagógica. É a mais pedagógica e é a que realmente você cria alicerces, cria estruturas espirituais, né? Falando sobre isso, o sermão temático, ele justamente é o que o tema diz, né? É o que o texto diz. O tema vai tratar levantado aquele tema. E é procurado versículos na Bíblia que se enquadrem naquele tema. Ótimo, é muito bom, excelente. E o textual seria mais assim, né, 3, 4 versículos em que você fala a respeito disso e procura também do que aconteceu ali naquela historinha, né? E procura-se outros versículos para alimentar. E o expositivo, né, é aquele em que é pegado uma parte maior das Escrituras, de 5 a mais versículos, até um capítulo, até um livro inteiro, sim. E ficamos presos naquilo ali. E vai se buscando extrair dali o que realmente aquele texto quer nos ensinar. E por isso é o mais necessário, porque o temático ele tem o perigo de a gente tentar fazer o versículo forçar a falar daquele tema. Né? Então tem esse perigo. O textual também. Da mesma forma. Aliás, eu nem digo que é perigo, eu digo que já é uma forçação mesmo, de barra já. Porque você tem o compromisso. Né? Você é chamado para um culto festivo, normalmente culto festivo tem um tema, né? Então você já está categoricamente forçado a falar sobre aquele tema. Né? E aí, para você nutrir o teu raciocínio naquele sermão, você busca um versículo isolado, muitas vezes, esse versículo isolado, ele, junto com o contexto que ele quer dizer outra coisa. Mas naquele momento ele alimenta bem aquele tema. Né? Então o tema ele é muito bem destrinchado, trabalhado e eficaz, né? Na hora de trabalhar o tema. Show. Mas ele ainda, do meu ponto de vista, não tão eficiente quanto o expositivo. Né? Assim como o textual, que você pega uma historinha, trabalha aquela história de Jó, fica ali em cima daquela história, tira dali alguns pontos, algumas lições, né? E beleza também, show de bola também. Eu já estive em algumas festividades, algumas coisas desse tipo, de um versículo totalmente tirado do contexto. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse esforça-te. Então, esse versículo tirado do contexto parece assim uma força para você juntar com o irmão e fazer uma obra. Mas funciona. Mas se pegar o contexto, você vai ver que ele está outra intenção. De idólatras. Os idólatras, eles se reúnem para fazer seus ídolos. Então, assim, um ao outro ajudou a fazer ídolos. Então, a gente vê que o versículo tirado do seu contexto parece dar uma conotação totalmente... Parece não, dá uma conotação totalmente diferente do que o texto diz. Então, o sermão expositivo, ele eliminaria, de fato, essa... Ele é o único que exige do pregador a aplicação da exegese. Exato. Ele é o único. Por isso, eu considero mais importante. Mas não é por isso que eu estou desenvolvendo esse curso, não. É pela ausência de sermões assim. Né? Assim, pelo que eu estou acompanhando, eu estou sentindo falta de... Claro que nós temos excelentes pregadores. Hernandes Dias Lopes, por exemplo, ele não prega de outro jeito. Quer dizer, pelo menos eu nunca vi. Pode ser que ele pregue, mas ele traz... Geralmente Enfim, eu não quero trazer nenhuma referência para não desaprovar alguém que realmente é um homem de Deus, tal, porque prega diferente, tipo o Cláudio Duarte, né? Porque ele tem aquele jeito lá, tal. Ali é muito difícil extrair alguma coisa bíblica ali. Eu não consigo enxergar aquilo ali como uma pregação. Eu amo ouvi-lo. Eu amo ouvi-lo, gosto, curto, rio pra caramba, mas eu não consigo olhar para aquele conteúdo, pelo menos do pouco que eu consumo, que eu não sou muito de assisti-lo, não consigo olhar para aquilo dali e dizer, que pregação, que sermão, né? Mas
Está funcionando para ele, está dando certo, Deus pode usar? Pode, tal, etc. Mas, enfim, a questão do saber pregar, do como pregar e da importância de pregar, que é a responsabilidade de ser entendido com base naquilo que está escrito, é o sermão expositivo. E você acabou de receber uma aula grátis aqui das definições das 3 colunas de sermão, que vai estar incluso em uma das aulas. E eu vou fazer parte, viu? Eu vou assistir com certeza as suas aulas. Quem sabe participar? Porque é muito. Quem sabe? Não, eu vou participar assistindo. Porque realmente, de fato, é muito importante. Muito importante. E esse assunto que você levantou, né, para fazer esse podcast, né? Não um podcast, vai fazer um curso, não é isso? Um curso. Pronto. Pregador expositivo em 40 dias. Muito importante, e eu vou consumir, vou assistir, com certeza. Amém, amém. Estou desenvolvendo ainda, já tenho as aulas, mas ainda não desenvolvi as aulas. Desenvolvi a primeira aula, estava até conversando com meu amigo aqui de como a gente fazer a mecânica aqui de maneira que funcione, né? Que fique bem interessante, os slides, tal, etc. E tem outra coisa, Deus já falou comigo. Isso é uma coisa minha, pessoal, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, tá? Presta bem atenção no que eu vou dizer. É uma coisa que Deus falou comigo. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer exatamente o que eu vou fazer. O curso não terá custo. Olha. O curso não terá custo. Não estou dizendo que todo mundo deve fazer curso sem cobrar. Não é isso. E, inclusive, estou aqui com o Fernando de testemunha. Eu acho que ele lembra que eu cheguei a comentar que haveria um custo. Mas aí Deus falou comigo e não haverá custo. O que é que vai haver, pastor? Eu acho que eu não vi ninguém fazendo isso ainda. O que vai existir é que eu vou liberar um QR Code. E aí, se você sentir de Deus, você oferta. Amém. Se não sentir, se não tiver, eu não vou deixar de ofertar isso na vida das pessoas, porque elas não têm, né? E também, até mesmo porque eu não sou nenhum artista, não sou ninguém tão conhecido assim, nem adianta muito cobrar que ninguém vai pagar, né? Também tem esse detalhe. Pastor, nós temos algo muito semelhante, porque lá na nossa igreja, já faz eu acho que uns 2 anos que eu venho ministrando na escola bíblica matérias de teologia. Por exemplo, agora nós estamos estudando método de estudo bíblico. E a próxima, eu componho as revistas, né? Porque nós usamos revistas e eu que produzo essas revistas. E a próxima vai ser religiões comparadas. Então, eu estou sempre trazendo porque muitas vezes as pessoas não têm condições de fazer um seminário, não tem tempo também, enfim. E aos domingos pela manhã eu estou ministrando também matérias de teologia na nossa igreja. Então, o senhor é uma dessas igrejas que mantém a escola bíblica dominical. Sim, é fundamental. Houve um tempo que a gente parou, mais por uma questão de ambiente e tal, mas já faz tempo que nós voltamos e é uma coisa que eu faço questão, dou total prioridade escola bíblica dominical. Engraçado, é muito engraçado, porque os que eu estou aqui trazendo também tem as pessoas que Deus está trazendo aqui, não sou nem eu, que é totalmente dirigido pelo Espírito Santo isso aqui, também tem tido esse perfil. E eu estou gostando muito do que está acontecendo aqui, do conteúdo que está sendo produzido. Amém. E sei que não é um conteúdo que vai explodir, que vai fazer sucesso, que vai dar 1 milhão de views. Eu estou consciente disso. Mas eu sei que aqueles que aqui chegarem e consumirem esse conteúdo serão edificados. E essa é uma das minhas contribuições para o reino. Pastor, eu queria que o senhor aí finalizasse falando dos cultos da sua igreja. O senhor tem livros escritos, eu queria que o senhor dissesse onde encontrar esses livros, principalmente o que o senhor citou aqui, né? Que o senhor fizesse aí um fechamento falando aí dos cultos, se tem hoje. Mesmo que não adianta dizer se tem ou se não tem hoje, que a gente não sabe qual é o dia que as pessoas vão estar assistindo, né? Mas fique à vontade, fala aí, diga o endereço, que eu também não sei onde é. A nossa igreja é a Igreja Bíblica Vida Eterna, Rua José Rosas 168, Mangabeira 1, bem no início do Mangabeira, perto, fica por trás da academia S Prime. Quem passa ali pela Alfredo Ferreira da Rocha sabe onde é a S Prime. Alfredo Ferreira da Rocha é a Mangabeira por dentro. Por dentro, Tem a academia S Prime e a nossa igreja fica por trás. Sim. E os cultos são sexta, que é o culto de oração, e domingo. A academia S Prime está na principal. Na principal. Da Mangabeira por dentro. Aí a igreja está por trás da academia. Bem por trás. Pronto. E os cultos são sexta
e domingo. Sexta às 20 horas e domingo às 19h30. E quanto aos meus livros, eu tenho 16 obras lançadas, todas elas pelo Clube de Autores. Então, quem quiser acessar diversos temas teológicos, Clube de Autores. É só colocar na busca lá, Ricardo Castro, que vai encontrar meus livros. Então, são 16 obras que eu tenho lançado. Estou escrevendo a 17ª, que é um romance baseado em um sonho que meu filho Natan teve. Olha aí. Então, fica meio que entre Caverna do Dragão, Crônicas de Nárnia, tá meio por ali. Esse daí tá agora tudo com cunho evangelístico, né? Sim. E assim, é uma história, né? Meu filho teve um sonho que é a base desse livro. Eu estou escrevendo esse, é o meu primeiro romance, mas todos os outros são livros teológicos. Inclusive, eu tenho 4 coletâneas de esboço que eu lancei também, e outros livros, né? E o Adoração e Arte foi um dos primeiros que eu lancei. Eu comecei a escrever esses livros mais ou menos em 2005, mas eu só vim lançar, de fato, em 2017. Então, de 2017 para cá, eu tenho lançado, todos os anos eu tenho lançado. E Adoração e Arte eu lancei em 2017. É um livro que ele aborda o uso da arte na adoração. Tem a definição do que é louvor, do que é música, do que é adoração, mas ele também aborda, né, e o objetivo principal dele é isso, o uso da arte na adoração. Muito bem. Se você aí se interessou em estudar um pouco mais sobre esse assunto, tá aí a sugestão do pastor para que você vá lá no Clube dos Autores, faça uma pesquisa lá por Ricardo Castro, e lá você vai ver as opções. Dentre elas tem uma que é arte e adoração. Adoração e arte. Adoração e arte. Ele está difundindo melhor o que aqui a gente conversou. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo, pelo papo, pelo conteúdo. Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Trouxe uma pessoa exatamente dentro daquilo que estava queimando no meu coração, né? E foi maravilhoso, maravilhoso. Como testemunha, tem até um irmão da minha igreja que eu acho que foi quinta-feira que eu comentei com ele sobre esse assunto, sobre difundir esse assunto, tal, etc. O missionário Elton. Se ele Elton, conhece o Elton? Conheço. Pronto, ele já pregou na nossa igreja. Pronto, é baixista. Tive o prazer de tocar com ele uma vez. Pois bem, eu estava comentando com ele. Queria até chamar aqui para difundir esse assunto, etc. Mas ele disse que não gosta de câmeras. Mas ele é uma pessoa muito profunda. Ele é a esposa, né? A esposa. Baby Baby, são duas pessoas que seria assim, um acréscimo tremendo aqui ao podcast, pode ter certeza. Vamos ver se daqui para lá ele rompe com esses traumas da câmera. Ele disse que gosta de assunto, não tem medo de público, não, mas câmera. Pastor, eu queria só agradecer a você por esse convite. Imagina. Eu estou aqui realmente muito grato, maravilhado, né, por fazer parte, né, desse projeto. É um né, projeto de Deus, uma coisa que nasceu. Eu digo que se houver outras oportunidades, estou também à disposição. Vamos. Eu estou precisando, tivemos muito podcast assim de apenas 2, né, o apresentador e o convidado, mas eu estou com vontade de fazer uma mesa de discussão. Muito bom. No caso aí cabe 2, aqui cabe mais um. Agora eu queria pegar assim, um tema bem denso. Que exija da gente esse esforço para produzir esse conteúdo. Né? Que toda a minha preocupação é só essa, é extrair um conteúdo que seja aproveitável e edificável para a vida daqueles que estão nos assistindo. Então, para mim foi uma alegria ter você aqui. Prazer em conhecer. Espero ser convidado para pregar lá na sua igreja. Sim, com certeza. E é uma alegria. É gostoso, não é gostoso isso aqui? Demais, né? demais. É uma maravilha isso aqui. Então, você que está aí nos assistindo, eu sempre digo assim, se você teve a ousadia de chegar até o final, né, até o final desse podcast, que hoje, com essa crise de ansiedade que a gente tem, as pessoas assistem 5 minutos e não querem assistir mais. E mais com o TikTok também, né? O TikTok tomando tudo, exatamente. O meu conselho final é sempre o mesmo. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia, não uma igreja mais próxima da sua casa apenas. Se próximo da sua casa tem uma igreja bíblica, amém, louvado seja Deus. Se não, procure alguém, uma igreja que possa te ensinar isso daqui. Porque é aqui na palavra que você vai alcançar todas as vitórias e todas as promessas
feitas por Deus. Se você é de Mangabeira, está aí uma boa sugestão. Amém. Do pastor Ricardo Castro, que está aqui da Igreja Bíblica Vida Eterna, que fica por trás da academia S-Prime. S-Prime. Essa academia fica ali em Mangabeira por dentro, né? Você localiza a academia, por trás da academia está a Igreja Bíblica Vida Eterna do pastor Ricardo Castro. Ok, queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês, por estar aqui conosco. Sempre digo, nos ajude com as engrenagens do YouTube, curte, compartilha, se inscreve. Faça você também missões junto comigo, fazendo com que essas engrenagens alcancem mais pessoas, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, Deus abençoe. Amém. Pastor, mais uma vez, obrigado.